Pois bem, o meu tema que eu escolhi é prosperidade na terra da aflição, e basicamente eu estou vislumbrando pelo menos 8 mensagens na temática e dentro da vida de José. A gente vai caminhar do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis. O pastor Nelson está trabalhando a questão da cosmogonia, está trabalhando lá nos primeiros capítulos, e eu vou para José para o encerramento. A temática de ambos, vocês vão perceber, é a mesma temática, né? É Deus começando a sua criação para ter um relacionamento com Ele, e a gente vai ver aqui um pouquinho como isso vai funcionar. Quando se fala em prosperidade, você pode esperar de mim um monte de coisa, né? Não o evangelho da prosperidade, certo? O evangelho da prosperidade é cruel, mas muito cruel por sinal. É um empobrecimento do evangelho. Mas nós vamos discutir prosperidade hoje, vamos estudar um pouco como é que funciona, vamos discutir isso com base no estudo de caso na vida de José. Eu vou fazer hoje o seguinte, vou começar quase que do meio para depois eu voltar tudo. Eu vou começar aqui com a temática da prosperidade e depois eu vou para a aflição, depois eu vou usar José como estudo de caso, tá bom? Se você puder aí abrir suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 41, é um momento que é divisor de águas, de Gênesis 37 até os 50, você vai ver que aqui nós chegamos num ponto que é um divisor de águas, é um momento crucial na vida de José. Ele marca isso para nós. E aí eu não vou ler todo o contexto, porque eu ainda vou lidar com a questão de estrutura. Hoje eu vou tratar sobre prosperidade à luz das Escrituras, com muita ênfase no Antigo Testamento, pegando José como exemplo. É basicamente hoje um estudo teológico, a teologia da prosperidade, mas não é do evangelho da prosperidade, não me confunda. Então vamos nós. Gênesis capítulo 41, vamos ler os versículos 41. Todo mundo conhece a história de José, deixa eu ver se eu vou precisar. Todo mundo sabe a história de José? Rapazinho, 17 anos, vendido como escravo. Tem muita coisa para a gente aprender de José, que a gente pode. A turma de quarta-feira eu tenho dado umas pinceladas na quarta, e a gente tem muitas lições. Então eu não vou contar a história de José hoje, eu vou contar numa outra pregação, por um viés distinto de prosperidade, mas de prosperidade marcada pelas vestes. Vocês vão ver como Moisés vai falar de alto e baixo em José, através de vestimenta. Bota a roupa no homem, tira a roupa no homem, bota a roupa no homem, tira a roupa no homem. Toda uma narrativa da prosperidade e aflição dele passa por a questão das suas vestimentas. De uma túnica colorida, zona bonita, para então ser tomada, melada no sangue. Depois, de novo, ele volta para o bem, a mulher se agarra com ele, toma a roupa do homem, o homem sai correndo. De novo ele volta para a prisão, coloca uma roupa, apresenta o homem faraó, coloca então a mega roupa. A história dele vai passar muito por vestimento. É um outro assunto que nós vamos tratar um pouquinho, marcado aí por esse tipo de método de Moisés, uma narrativa marcada por referenciação. A gente chama isso de referenciação. Olha aí os versículos. Aqui ele já chegou na frente de Faraó, ele já interpretou o sonho. Tem muitas lições administrativas para você que quer ser empreendedor e homem de negócio. José tem muita coisa a lhe ensinar, ele tem 3 métodos muito importantes. Não vou tratar sobre isso, mas aí do 41 ele diz o seguinte, começando com Faraó. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Em outras palavras, você será o vizir, você será o primeiro-ministro. Então Faraó tirou o anel, sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino, olha a roupa aí, referenciação, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito.
Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia. Claro, um hebreu tem que mudar o nome, tem que pegar logo um nome egípcio, que tem relação com o deus ou a deus Nati, é um deus lá, e então ele coloca esse nome nele, um nome egípcio, e lhe deu por mulher alguém da alta classe, a classe sacerdotal. Vocês têm que lembrar que no Egito, Faraó, a corte e logo em seguida os sacerdotes. Sacerdotes tinham basicamente duas regiões. Um sacerdote no Egito, ele tipicamente tinha que falar em torno de 14 idiomas para poder ser sacerdote. Era uma alta classe. Quanto mais línguas ele pudesse abençoar, mais o bem não lhe perturbaria. Vou usar agora a linguagem da minha família também, né? Mais o cão, o diabo ficaria longe de você, né? Mais o bem ficaria fora. Então, ele casa, ele recebe um nome, que é tipicamente uma maneira de dar uma nova identidade. Ele agora é egípcio, porque não se admitiria um semita, né? Um semita, uma raça inferior, está comandando, então dar a ele um novo registro, adota, ele agora é egípcio, Zafenate-Paneia. Ele não rejeita o nome, você não vai ver nada de interessante de José com respeito ao nome, e lhe deu essa mulher, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Na verdade é On com N mesmo, né? De online, mas parece que o português gosta desse M aí, mas é On mesmo, de online. E José percorreu toda a terra do Egito, versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e os guardou nas cidades. E o mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José o primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É daqui que eu tirei o tema próspero na terra da aflição. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, neste breve tempo pedimos que o Senhor nos dê condições de nos concentrar, de poder atentar àquilo que o Senhor vai nos ensinar. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja preparando os nossos corações, dando-nos então condições plenas de baixar a resistência, de aceitar a Tua palavra. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Deixa eu ver se vai prestar aqui. Deixa eu só situar José, porque é muito importante eu colocar vocês aqui. A diferença de quando Moisés escreve Gênesis para a história de José, todos nós sabemos, pelo menos, é bem claro, 400 anos. 400 anos. Agora eu preciso situar José num período específico da história. Ele tá no Egito, que por muitos e muitos anos foi o império do mundo, né? A capital dominante do mundo. Sempre próspera, porque ela era banhada pelo Nilo. O baixo, o alto egípcio. É uma das experiências mais marcantes que a pessoa pode ter assim na sua vida. Claro que para nós o que marcou mesmo são os eventos que conectam com Moisés, mas é uma experiência boa. Um dia, se Deus te fizer próspero, vale a pena você chegar lá. Mas você tem que estar preparado para isso. Vale a pena. Então, José se encontrava em qual período que esse faraó resolveu colocar José como segundo em autoridade? Eu acredito que era o segundo mesmo. A mudança do nome combina com isso.
O casamento com uma egípcia combina com isso. Qual foi o período que José viveu para que isso tivesse acontecido? Aonde é que ocorre essa história? Existem 3 posições, eu vou dar as 3 e eu vou dizer a que eu estou inclinado para você se situar. Eu preciso lhe situar por quê? Porque há uma história geral acontecendo. Há uma história geral. Houve uma fome, e uma fome de 7 anos gigantesca. Já tinha acontecido na época de Abraão, aconteceu de novo, mas dessa vez é marcado, porque atingiu o mundo inteiro da época. E houve também 7 anos de fartura abundante. Em que período da história? É muito difícil a gente poder conseguir achar aqui vestígios às vezes. Nós encontramos vestígios que dá para a gente pressupor como a coisa funciona. Então é possível que a história de José aconteceu mais ou menos nesse período aí, né, do período da 12ª dinastia do Reino Médio no Egito, entre 1963 até 1786 a.C. José construiu celeiros. José, ele teve realmente um papel administrativo muito importante, e nós não encontramos muitos ou relatos que falam de algum semita que assumiu o poder nesse período de dinastia. Mas os egípcios, eles não faziam história como a gente faz. Eles não iam contar nada que rebaixasse. Ele não ia contar do Êxodo. Eles não iriam contar que o primogênito de Faraó morreu. Eles não iriam, eles eram seletivos. Eles selecionavam a história. Mas é possível que José viveu aqui na 12ª dinastia do Reino Médio. Tem uma outra opção. A outra opção liga o período dos Ixos. Os Ixos conquistaram, dominaram o Egito. Eles dominaram mais ou menos aqui, no final da era da 12ª dinastia. Os Ixos, eles assumiram o poder mesmo, tomaram conta do Egito como um todo, assumiram, escravizaram, eles se tornaram, adotaram muito das coisas, você tem prova, só que eles foram expulsos, e tem relatos, eles sendo expulsos. Os Ixos são confundidos com os hebreus no Êxodo. Muitos acham que os hebreus estavam aí conectados com a saída dos Ixos, ou os Ixos saíram do Egito expulsos, pegando carona lá com os hebreus. Eu não sei, acho difícil, mas tem relatos de que havia no período dos Ixos semitas que dominavam também, tinham cargos de importância naquela época, como aqui no Ceará, né? Aqui em Fortaleza. Já tivemos em Fortaleza, né? Tivemos governador em Fortaleza, que era calvinista, né? Protestante, calvinista, do pé roxo, foi governador, era um índio, acho que era, não era Tupinambás, eu acho que era Tupinambás, salvo engano, mas era índio, era governador, tinha secretários daqui mesmo, e tinham secretários holandeses, estudaram em Amsterdã, né? Nós já tivemos governador que estudou na Universidade de Amsterdã, eram calvinistas no século XVIII, quantos aqui sabiam disso? Pararam de ensinar a nossa história, pararam de ensinar, mas muitos de vocês aí, galeguinho, dos olhos azuis, né? Tem relação com Amsterdã, tem relação com calvinista, mesmo sem saber, mas tem. Vamos continuar, foi de graça essa informação, viu? Vou cobrar extra. Vamos nós. Tem uma terceira possibilidade, que é importante que a gente situe, porque vamos falar sobre prosperidade. É possível que tenha sido na era de Amarna. Amarna produziu muita coisa escrita. Deixaram uns tablets mesmo de pedra, deixaram muita produção, e tem relatos de que um semita assumiu realmente, teve grande influência aqui, mas tem outros relatos de outros semitas também no período dos Ixos. Então, se eu puder voltar com você, eu acho que se seguirmos a cronologia bíblica, mesmo que nós não temos nada arqueológico encontrado que marque isso, é possível e claro, e faz sentido que o período de José era esse período aqui, da 12ª dinastia do Reino Médio. Tebas
era a capital mais influente aqui, e eles deixaram marcas do poder deles realmente. Faraó, ele conseguiu proezas naquele período, mas não se tem nenhum relato de que ele comprou todas as terras, porque as pessoas se vendiam como escravo. O que faz sentido os hebreus serem escravizados, porque o faraó possivelmente desse período aqui, quando os hicsos saem, um novo faraó assume, e logo em seguida, 1482, você já vê o relato do êxodo dos hebreus sendo escravizados, como se não tivesse nem noção do que aconteceu com José, mas são 400 anos que se passaram. Então, minha posição, não sei se eu posso dizer a nossa, né? A nossa posição é situar José bem aqui mesmo. Ele está aqui nesse período, porque se seguir a cronologia de Abraão, mais ou menos em 2000 a.C., pai de Isaac, pai de Jacó, bate muito bem no finalzinho do período dessa dinastia aqui. Depois disso, os hicsos invadiram e aí, pronto, começa uma nova história no Egito. Até aqui tá beleza? Aula de história? Então vamos continuar. Só que nós vamos falar sobre prosperidade. Esse período do Egito realmente, o período da 12ª dinastia, era um período de muita prosperidade. A prosperidade no Egito escorria, né, pelos cantos, pelas bordas. E a história de José está conectada bem aí. E eu quero então pegar a palavra que José vai usar, no versículo 52, Deus me fez próspero na terra. Eu preciso ter cuidado com você aqui, porque a palavra aqui que Deus me fez próspero, certo? Não é uma tradução exata do capítulo 39, que eu quero que você vá lá comigo. A gente precisa analisar rapidamente no 39. Ali sim a palavra prosperidade aparece. Lá em 41, versículos 51 e 52, a palavra prosperidade não é aquela palavra que está ali, mas o conceito está aí, eu vou mostrar como. Olha aí capítulo 39, verso 2. Capítulo 39, verso 2 diz assim: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem. Essa palavra próspero, ela está bem aqui, só para a gente discutir. Essa palavra aqui. Existem outras palavras para próspero no Novo Testamento. Tem uma palavra comum que a gente usa nos jargões, especialmente nos círculos pentecostais. Qual é a palavra comum nos círculos pentecostais? Que todo mundo dá um ao outro. Quando alguém se vê, a paz do Senhor é uma das palavras para prosperidade. Como saudação mesmo, assim, bom dia, até logo, ela aparece somente 25 vezes. Mas a maioria das 250 vezes que Shalom vai aparecer, ela traz um conceito de paz, de prosperidade também. Poderia ser um sinônimo aqui. Mas a palavra mais forte é essa aqui. Está aqui ela para vocês poderem entender. Essa palavra, ela acontece mais ou menos 65 vezes no Antigo Testamento. Ela varia um pouquinho, como vocês podem perceber, ela varia um pouquinho, mas a raiz dela básica é essa aqui, ó: vencer, ter sucesso, ser útil, dar bom resultado, experimentar a abundância. É a raiz básica delas. Todos nós brasileiros conhecemos essa palavra aqui, que deu origem a essa. Essa palavra aqui é do árabe, todos vocês conhecem. Não tem um que não conheça. Eu faço uma aposta. Eu vou valendo um chocolate. Sabe, conhece por causa das novelas da Globo. Lembra de uma novela da Globo que tinha uma palavrinha que uma menininha dizia, tudo que ela falava em ouro, em riqueza, ela falava uma palavrinha. Qual era? Estão com medo de se entregar, né? Estão com medo de se entregar a noveleiros, né? Mas qual era a palavrinha dela? Ixalá. Xalá, é essa palavra aqui, é essa mesma, ó, xalá, é daqui para cá, tá certo? Então, Ixalá deu origem à palavra Tzalá. Tzalá. A diferença aqui é Xalá, Tzalá. Tá vendo? O hebraico faz um Tzá. É só essa a diferença. Então, tem a mesma raiz.
A raiz dela está bem aqui para todos nós, mas o significado básico dela, ela vai aparecer em diversos conceitos. Então eu não vou apresentar aqui estudo de vocabulário, eu estou pegando então a ideia, eu olhei as referências aonde ela aparece 65 vezes, descartei 15 vezes que ela não, a ideia de apressado, ela traz essa ideia de apressar, mas os demais ela tem a ver com isso, alcançar satisfatoriamente aquilo que se pretende. É basicamente isso. Então, quando falamos de prosperidade, a palavra básica é Inshallah, Shalá, Salá, e o conceito que está envolvido é alcançar aquilo que você tanto esperava, você satisfatoriamente atingiu, está satisfeito porque você alcançou. Tá beleza? Então, mas eu não posso falar sobre prosperidade sem perceber qual é o uso teológico da palavra. Como é que a gente vai entender a palavra prosperidade? Porque se eu perguntasse aqui, quantos aqui querem ser lisos o resto da vida? Ninguém tinha coragem de falar. Mas também se eu perguntar quantos querem ser ricos, quase muitos de nós íamos ficar também assim, não, não quero ser rico não. Eu quero só ter, eu sei lá como cada um vai definir, não vou nem me meter com isso. Ninguém quer ser liso e poucos de nós teríamos coragem de dizer, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar bem. Quem aqui tem interesse em ter um jato? Nem pensa nisso, né? A gente nem pensa. Tem um ali que disse que queria ter um jato. E tem gente que pensa mesmo. Tem gente que pensa. Eu quero ter um jato. O pastor Irineu disse que Deus só não dá a ele um avião porque ele não precisa. Se precisar, se eu precisar do avião, ele me dá. Tudo que eu pedi, ele me deu. Então, qual é o uso teológico? Já que você quer um jato, nós queremos prosperidade, nós vemos Deus falando em Josué 1:8, se você fizer isso, então, certo, serás de longa vida, serás bem-sucedido, próspero. Todos nós, de uma forma ou de outra, esperamos certa prosperidade. Todos nós. Não precisa ser uma hiperprosperidade, mas quem rasga noites estudando afinco quer alguma coisa. Quem trabalha pesado quer alguma coisa. Quem não quer nada mesmo, que está tudo bom, a gente fica até preocupado e diz, essa pessoa vive fora da realidade. Aí já dá trabalho. Por quê? Porque a responsabilidade é parte daquilo que é ser humano. Então vamos nós. O uso teológico então, passei demais. O uso teológico, eu percebi que a maioria dos contextos que ela vai ser utilizada, a prosperidade, tem algo que o ímpio não gosta. É a atividade divina na aliança. Você pode olhar que a nação de Israel recebia de Deus a promessa de ter chuvas, de ter colheitas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, e logo em seguida o que vem? Prosperidade. É esse o contexto dominante da palavra prosperidade, é a relação da atividade divina dentro da aliança com o seu povo. Quando a palavra prosperidade foge do contexto de aliança, a palavra derer vai aparecer, caminho. Derer, caminho, o caminho do ímpio, a prosperidade do ímpio, sempre vem a palavra derer, caminho envolvido. Mas a maioria dos usos que eu percebo tem dentro do conceito geral, o contexto de bênção, de prosperidade, sempre vai ser acompanhado com a atividade divina dentro dessa relação com Abraão,
Ele abençoa Abraão, ele abençoa Isaac por causa da aliança, ele abençoa Jacó por causa da aliança, ele torna José próspero. Jacó ora sobre José e ele dá uma bênção sobre José aqui, capítulo 49, e você vai ver como ele fala sobre José tendo porção dupla também, e José tendo porção dupla, divide essa porção com os 2 filhos. Esse é o contexto número 1. Mas tem uma outra coisa que eu percebi, não somente na vida de José, mas a vida de José ilustra, é que na vida de José, a prosperidade, ela está trabalhando conjuntamente com outro aspecto. Tem o lado da atividade divina na aliança, por ele ser filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, tem esse lado aqui da atividade divina na aliança, e também tem sempre um destaque do coração, do caráter, da retidão de José. Então não vai ficar desconectado. Ela está dentro do contexto da aliança e ela é sempre uma reação de relação dentro desse contexto da aliança. É o coração inclinado. Você vai ver Uzias sendo abençoado lá em 2 Crônicas 26, dizendo que o Senhor, o fez prosperar. Deus causou, lá sempre é rifio. Quem estudou hebraico aqui sabe, o rifio ele é sempre causativo. Deus causou a prosperidade de Uzias. Por quê? O texto amarra, diz, porque ele buscou o Senhor de todo o coração. E é a mesma coisa em José. Ele tem as alianças que contam demais, a prosperidade resultado ou resultante da atividade divina na aliança, e nós somos da nova aliança, ela é uma porta aberta para podermos então também com um coração puro, com um caráter, alcançar a prosperidade. Todos nós sabemos, tem um cara chamado Neil Ferguson, ele é um ateu. Ele escreveu um livro muito interessante, e vocês sabiam, acho que poucos de nós sabíamos, né, que até o século XV da nossa era, quem dominava o mundo assim, era organizado, era civilizado, era a China. A China era o padrão até o século XV. Se você viesse para a Europa, era terrível. A cozinha, o banheiro, o lixão, era tudo pela janela da cozinha mesmo. Você jogava o lixo e ia acumulando lá rato, gato, cachorro, animais, era esgoto, era terrível a Europa. Você tem relatos do século XV, de que, falando sobre Portugal, que Portugal e um esgoto ambulante era a mesma coisa, a Inglaterra não era diferente. O que foi que aconteceu? Que a Europa se tornou próspera, especialmente os países do norte, e os únicos países que continuaram paupérrimos por muitos séculos e estão entre os mais pobres são os países da Península Ibérica, Espanha e Portugal. Por quê? Foi o que aconteceu na Europa no século XVI? A reforma protestante. O conceito de ganhar dinheiro, o conceito de trabalho, o conceito de liberdade, o conceito de organização, esses conceitos foram se espalhando pela Europa e da Europa atravessaram o Atlântico, e aonde foi permitido eles assumirem, sempre havia prosperidade. O protestantismo e a prosperidade andavam juntos. Por que que o Brasil, especialmente a nossa península, era próspera no século XVIII, por um período dominante, quando os holandeses estavam aqui no Ceará, lá em Natal e também no Pernambuco? Era o período de maior prosperidade, período de maior educação, liberdade religiosa. Judeu podia ficar aqui, católico podia ficar aqui, protestante conviviam juntos. Para você ter ideia, em Recife, no período de Maurício de Nassau, havia sinagoga, igreja católica e protestante juntos. Quando é que a liberdade se perdia? É quando o catolicismo dominava.
Aqui terminou de forma trágica. O governador do Ceará, calvinista, crente, educadíssimo, formado na Universidade de Amsterdã, estava na tribuna dando a sua palestra quando um índio, que ele também era índio, um outro índio chegou por trás e atravessou com a faca na frente do plenário, e dali deflagrou-se a grande guerra, e eles correram, fugiram daqui. Quase todos os índios calvinistas se esconderam na serra da Ibiapava e trocaram correspondências. Você tem ideia? Existem cartas de índios cearenses em holandês lá na Holanda. Eles diziam que se tentassem descobri-los na serra da Ibiapava, eles já tinham caminho para fugir, mas eles não conseguiam conceber como eles iriam adorar se o Estado não era mais protestante. Estavam preocupados com isso porque eles tinham uma visão de religião e Estado conjunta. Eram prósperos. Os Estados Unidos não são o que são por outra coisa senão pelos pais peregrinos, uma visão de mundo distinta, não esse que está aí, não esse Estados Unidos, aquele que já dominou o mundo e ajudou com missões, que foi o foco, não esse que já aprova a morte de crianças no 9º mês, que é o que estão tentando empurrar aqui, não esse Estados Unidos que já assassinou mais de 300 milhões de bebês porque o aborto lá é livre, não esse, mas eles já foram. Então, a conduta, o caráter está intimamente ligado com a atividade divina da relação dentro das alianças. Estão acompanhando prosperidade comigo? Eu preciso da boa teologia de vocês, para vocês me acompanharem. Então vamos continuar. O foco então do texto, se você observar lá no capítulo 41, de toda essa passagem, os versículos 51 e 52 do capítulo 41, ele é super importante. Está em negrito e está em itálico. O grau lá é o grau Piel, é um grau de intensidade. Quando José finalmente tem os 2 filhos, o período de fome vai começar. Ele então declara enfaticamente, ele vai chamar o nome do seu filho de Manassés, é assim que ele vai chamar, Manassés, e ele faz um trocadilho com a palavra Manassés. Por que ele vai fazer esse trocadilho? Nachani, ele vai dizer, Nachani Elohim, ele vai dizer exatamente isso, ele vai dizer, olha, esse meu filho se chamará Manassés, ele pega a palavra Manassés, a raiz é Nassar, ele pega essa raiz e vai dizer, porque Deus, Elohim, Deus me fez esquecer. Manachá, Nachá Elohim. Entendeu o que ele está fazendo? Ele está pegando aqui a palavra Manassés e ele está pegando somente a raiz, esquecer, e ele está dizendo, Deus me fez esquecer. O que foi que Deus me fez esquecer? O foco de José aqui não é uma história sobre perdão. O perdão está aí, mas esse não é o foco. O foco de José não é como ficar aqui e viver uma vida sem amargura. Não é esse o foco. Mas ele destaca muito aqui esse evento, o nascimento dos seus 2 filhos. E ele destaca com um grau muito forte, porque ele quer que fique marcado. Moisés marcou isso para nós nas palavras de José. Esse é o primeiro, Deus me fez esquecer da casa do meu pai, aquilo, toda a luta, toda a aflição, todo o sofrimento. Mas então vem a segunda parte, ele também usa novamente o mesmo grau do verbo. E ele diz assim, Deus, ele chama o filho dele, o segundo, de Efraim, e ele basicamente diz assim mesmo, né? Ele vai usar novamente a palavra Efraim, ele chama Efraim, e ele vai mostrar a palavra Efraim de novo, Elohim. Ele vai juntar a palavra deixando bem claro o seguinte, Deus me deu porção dupla, Deus me deu abundância. Certamente ele está se referindo aos 2 filhos. Deus me deu porção dupla, me deu 2 filhos na terra da minha aflição. Mas de propósito eu penso que
a referenciação aqui é muito mais abrangente. Ele está querendo mostrar que a abundância da sua vida, o sufoco que ele passou, ficou para trás, porque Deus mudou a história da sua vida. É Deus, é Deus, é Deus, e Deus é quem o abençoa, é quem lhe dá essa prosperidade, mesmo sendo na terra do Egito. Então, Xalá, eu estou dizendo Ixalá porque lembra vocês a palavra da novela, Pastor Noveleiro. Aí você já sabe, né, que eu assisti. Aqui e ali eu arriscava. Descreve o estado da plenitude e realização que é resultado da presença de Deus. Vai lá para o capítulo 39. Capítulo 39. Quando usa a palavra prosperidade, no versículo 3, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 23 também você vai ter a palavra prosperidade. Olha bem, e a palavra bênção no versículo 5. 39, 2. O Senhor Deus estava com... Então, Salá, prosperidade, é um estado de plenitude que é realizado como resultado de você estar com Deus. É sempre bom estar ligando isso. A presença de Deus é essencial. É tão essencial na vida de José, que no final do versículo 3 do capítulo 39, o Potifar, o capitão da guarda, ele percebe que tudo que José fazia, o Senhor causava, é o refil aí, causava, o Senhor era a causa primária da prosperidade dele. Tudo que ele colocava a mão, o Senhor causava. A relação da prosperidade com a presença de Deus, elas andam conectadas. Você não pode fazer essa distinção, mas vamos ver o que é que acontece pela frente. Deus sempre vai ser a fonte desse tipo de prosperidade. Esse tipo de prosperidade tem relação com a aliança, esse tipo de prosperidade tem relação com o coração, com o caráter, esse tipo de prosperidade tem relação com a comunhão com Deus, com a nossa inclinação de buscar estar na presença de Deus, de forma que tudo que a gente toca, Deus faz prosperar. Tá beleza aí? Tá todo mundo aqui comigo? Estão me acompanhando ou eu tô viajando sozinho aqui? Estou viajando na maionese. Então vamos nós. É super importante isso, porque nós vamos dar mais um passo para fazer algumas distinções. Cresci com ele. Huguinho, Luizinho e Zezinho são sempre na nossa cabeça. Mas esse aqui, o tio Patinhas, isso era peça rara. A imagem comum dele na hora de relaxar era no cofre dele, nadando nas moedas. Nadando nas moedas. Ele nadava à vontade. Qual é a distinção entre a prosperidade do ímpio e a prosperidade do justo? Qual é a distinção? Eu vou ampliar a pergunta. Como hoje é só um estudo introdutório, a gente precisa estudar um pouco mais sobre isso, mas por que nós não temos muita gente milionária? Tem igreja que tem, mas por que nós não temos muitos milionários nas nossas igrejas? Eu não vou dizer o nome, mas se eu disser não tem problema que você não conhece. Mas um amigo nosso, ele disse assim para mim um dia: Roque, lá nos Estados Unidos, eu queria lhe dar um presente. Eu digo, bom demais, meu amigo, presente é comigo mesmo. Tem uma coisa que eu gosto é de presente. Aí ele chegou e eu pensei assim, eu já sei o que ele vai me dar, ele vai me dar dinheiro. E eu pensei comigo, né?
Sei comigo, rapaz, ele vai me dar $500. Estava fazendo doutorado, estudante, liso, o dinheiro tinha acabado de chegar, o dinheiro que saía daqui do real para lá, o bicho diminuía, encolhia, então tinha que viver vida de estudante, né? E eu com cuidado, com 2 meninos nas costas, e a Adriana do meu lado, segurando a barra, tentando aprender a viver uma outra cultura, comprar e comer o que prestava, mas era tudo caro. Como é que a gente faz? Ele disse que ia me dar, eu pensei, ele vai me dar $500, e vai ser bom demais. Agora, se ele me der 1.000, aí eu dou um abraço nele. Ele nos levou para o zoológico, o Comas lá em Minnesota, e aí de repente ele disse, vamos para o zoológico. Os meninos, os filhos dele, eram do tamanho dos nossos, né? Eram amigos, e ele já veio no Brasil já 2 vezes, e vem de novo. Mas aí ele é diácono, é um cara muito dedicado, da minha idade, muito amigo nosso, nos tornamos família. Ele chegou e botou um negócio aqui no meu bolso. Aí eu digo, aqui foi o chequinho que eu falei, acertei no cheque, ó. Acertei no cheque. É R$1.000, que ele está muito animado. Está muito animado, caiu aqui R$1.000. Está bom demais. E eu não sou muito curioso. E não sou mesmo. Eu vou aguardar. Espera aí, deixa eu ir no banheiro lixeiro, que eu não me aguento não, para eu ver quanto é que tem aqui. Eu meti a mão no bolso, né? Eu digo, aqui é R$1.000. Aí eu virei. Quando eu abri, era um cheque de $25.000. $25.000. E ele não fez isso uma vez só. O que é interessante é que ele é muito próspero. Muito próspero. Mas o que mais marca a vida daquele homem ali, da família dele, mas dele, é que a sua prosperidade é uma prosperidade altamente distinta, porque tem algo nele que o distingue de qualquer outro. O patrão dele se aposentou, ele é o CEO, o executivo. O patrão dele, que estava acima dele, se aposentou, hoje ele é sócio. Aí ele foi fazer uma viagem. Eu estou falando isso porque vai fazer relação com o ponto que eu quero mostrar para vocês. Ele me pediu oração. Roque, rapaz, tem um cliente em Nova York que ele está querendo desistir da gente. Ele trabalha com medicamentos, farmácia, indústria farmacêutica. Está querendo desistir da gente. E rapaz, eu vou ter que ir lá às pressas. Ora para que esse homem não saia, porque ele é um cliente muito importante. Eu digo, pode deixar comigo aqui que eu vou orar. E orei mesmo. Orei, quando voltou ele foi logo me dando a notícia. Consegui fechar o contrato mais uma vez com aquele homem. Era um contrato de 1,4 bilhão. Não dá nem para pensar em números. Qual a diferença de gente assim com o ímpio? Deve ter alguns marcos para a gente poder distinguir a prosperidade do ímpio e a prosperidade do justo. Primeira coisa que a gente precisa destacar é que os ímpios se saem bem na possessão material. Não adianta, eles se saem muito bem. A maioria dos crentes são lisos. A maioria do crente é liso. O povo mais liso da face da terra, a maioria dos crentes. Eles se saem muito bem com isso. Agora, o que nós crentes comumente temos é isso aqui, ó. Nós geralmente ficamos inconformados, chegamos até a questionar o envolvimento de Deus nos negócios humanos. Aí eu queria levar você lá para Jeremias, porque esse texto é um texto chave para a gente entender a prosperidade do ímpio e a atitude do crente. Crente é peça rara. Quando se fala em prosperidade, você tem o Salmo 73, que o crente olha para o ímpio e diz, rapaz, os cabos tudo gordinho, tudo, e o povo cercado, vida boa, ele não tem canseira nenhuma, e eu estou aqui me rasgando. Inútil foi ter guardado o meu coração, foi em vão. Por quê? Porque eu contemplo a prosperidade do ímpio, eles são prósperos. E eu, por que eu só pego a parte ruim? Por que eu não tenho o meu jato? Por que eu não dirijo aí
sei nem qual carro que eu digo aqui, que falaria, eu vou botar um carro popular, o meu Camaro, só o IPVA é 23 mil. Por que eu não vou dirigir um Land Rover ou um Range Rover, que é carro de meio milhão, 370 mil por aí? Por que eu não dirijo um carrão desse? Aí a gente olha e pensa assim, rapaz, será que Deus realmente se envolve nos negócios humanos? Você pensa que você é o primeiro a fazer essa pergunta? Olha lá no capítulo 12 de Jeremias. Estou terminando, gente, já é só a introdução aqui. Eu não vou me estender muito não. Jeremias vai fazer o segundo lamento dele, e olha como ele começa. Sabe, eu posso até imitar Jeremias, mão no bolso, sabe? Assim, olhando para o chão, conversando com Deus como quem não quer nada. Aí ele diz, Senhor, é o seguinte, justo serias, Yahweh, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça dos ímpios, porque o caminho dos ímpios prospera. Que negócio é esse? Parece que eu vou fazer uma coisa, Senhor, se eu for ter eu tenho uma vaga de trabalho, está tudo pronto, aí parece que quando eu vou, ou bate o carro, ou a moto é atropelada, ou o pneu fura, ou alguém chegou na minha frente, da zebra, eu esqueço a identidade e não posso entrar. Por que parece que o caminho nosso é travado? É mais travado. Jeremias está perguntando a Deus, por que o caminho dos ímpios prospera? Qual é o segredo? É interessante. Olha bem, versículo 2. Tu os plantas. Primeiro, Jeremias já sabe de uma coisa. Mesmo a prosperidade do ímpio, quem é que dá? É Deus. Não se engane com isso. Jeremias sabe muito bem, e ele diz, o Senhor é quem planta, tu os plantas. Eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Aí ele volta para si. Aí ele chama a Deus, olha meu coração, olha a minha situação. E ele vai perguntar, até quando, Senhor? Versículo 4. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Até quando? Ele pergunta. Eles dizem aí, os moradores da terra dizem, Deus não vê aquilo que nos espera. Há uma acusação de que Deus não se importa conosco, o justo, mas se importa com a prosperidade dos ímpios. Que negócio é esse? Deus vai responder. Deus vai dar uma resposta a Jeremias. Olha a resposta aí. Versículo 5. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você está inseguro, e se você entrar na floresta do Jordão? Deus não responde absolutamente nada de Jeremias. Deus redireciona a questão. Ele não vai responder. Deus não se propõe a explicar a prosperidade do ímpio. Ele não gasta tempo para explicar. É dele, porque ele é a causa primária. Jeremias reconhece, Isaías reconhece, nós sabemos que está cheio de referências. O salmista lá no Salmo 73 reconhece, sabe que eles dão coice e ainda assim eles são prósperos. Aí quando volta para a gente pergunta, Senhor, por que o caminho dos ímpios são prósperos? E Deus diz, vem cá, muda de assunto, vamos conversar outro assunto aqui, deixa eu te perguntar uma coisa bem básica. Você parece que tem medo de guerra, mesmo estando em lugar seguro? Você parece, claramente, ele usa a analogia do cavalo. Você quer competir com o cavalo, e se você age desse jeito, então a conclusão lógica para mim do redirecionamento, que nós às vezes fazemos algumas perguntas tolas a Deus, Deus não perde tempo para dizer outra coisa para nós a não ser o seguinte: bem, que tal você se acostumar com a sua criaturidade? Que tal você aprender o que é o foco? E na minha concepção,
A pergunta de Yahweh é redirecionando a Isaías, a Jeremias, a entender isso aqui, ó. Se você se preocupasse com o que é mais essencial, porque se sou eu que planto os ímpios, se sou eu que faço tudo isso por eles, você está inseguro com o que, meu amigo? Você está querendo competir a pé com um cavalo? O que é que você está precisando? Deus redireciona totalmente e Ele retoma o foco para si, retoma de novo. Vamos continuar perguntando. Estou terminando, gente, eu prometo. Falei 2 vezes, falta só mais uma. 3 níveis de como viver com coisas materiais. Aqui tem uma maneira bem simples, você pode roubar para obtê-las. Tem muita gente que está disputando prefeitura, investiu pesado e pode ter certeza, comprou voto, adoidado, guardou dinheiro, tem até áudio, um deles dizendo que guardou dinheiro para, se der tempo, vai comprar voto adoidado aqui, e essa é a maneira que muitos desses entram para concorrer a esses cargos. Às vezes, você poderia pensar, quem é que é mais importante, um deputado federal ou um prefeito? Você deveria pensar, um deputado federal. Você deveria pensar, o salário é maior, mas e por que um deputado federal larga de ser deputado federal para vir pegar uma prefeiturazinha? Então, a maneira de alguns se tornarem prósperos é mediante roubar para obter. Tem outros que podem trabalhar para obtê-los. E você pode trabalhar para obter a fim de dar. Eu pergunto a vocês, nós aqui, em qual, espero que ninguém de nós estejamos aqui. Desonestidade, roubo. Não importa se é uma empresinha pequena, não importa se é um desvio pequeno, não importa. Se essa for o seu método de querer prosperidade, você vai precisar rever a prosperidade cristã. Ela é possível, ela existe, mas ela está em contraste com a prosperidade do ímpio. O que a Bíblia deixa claro da prosperidade do ímpio é a cronologia. Eles andam em lugares escorregadios. E quando caem, caem de súbito. A escatologia da prosperidade diz exatamente qual é o destino final do ímpio. E a maneira do crente poder entender essa prosperidade é entrando no templo. Salmo 73. É contemplando a situação dos ímpios. Mas nós estamos falando de prosperidade. A maioria dos crentes, creio eu, nós nos encontramos aqui, ó. Você, para ter coisas materiais, você pode trabalhar para obtê-los. E você ainda vai se orgulhar de fazer isso. Você vai dizer assim, é um homem direito, é um homem trabalhador, é uma pessoa digna, é uma pessoa que chega no horário, é uma pessoa assim, é uma pessoa... Você tem muito que se orgulhar, eu acredito. E eu acredito, vou além disso, que a nossa cultura, ela exige exatamente de nós muito disso aí. Muitos cristãos professos vivem no nível 2, trabalham para obter, é ou não é? A maioria de nós. Quase todas as forças da nossa cultura funcionam a viver no nível 2, adquirir alguma coisa, adquirir um conforto, adquirir um transporte, adquirir uma casa, adquirir uma TV, adquirir um videogame. Tinha que botar o videogame, né? Que alguns aqui é PS5. Vou comprar um, só com a mão, mas vou jogar também. Vou comprar um, PS5. Adquirir um celular de ponta, porque o meu não presta, o meu é lento, o meu trava, o meu está cheio, o meu é feio. Quase nós vivemos saturados por essa cultura. A questão não é o quanto uma pessoa, eu diria, ganha. Grandes indústrias,
O mercado hoje oferece grandes salários e eu não acredito que tem nada de errado com uma empresa pagar bem e você ser um crente que ganha 25 mil, 30 mil, 40 mil por mês. Nada de errado com isso, ainda é pouco. Ainda é pouco, isso aqui não tem nada de errado. O mal não está nessas coisas. O mal está, eu creio, em você ser enganado a pensar que com um grande salário você pode então adquirir um estilo de vida assim cheio de luxúria. E aí começam algumas coisas que eu poderia começar a apontar também, mas fica por sua conta. A maioria de nós estamos aqui. Mas nós deveríamos estar aqui. O segredo da prosperidade de homens cristãos que conseguiram chegar no salário alto. Alguém que recebe um salário de 107 mil dólares, em torno de $500 mil por mês, e ao mesmo tempo é alguém voltado a investir no reino, a investir nas pessoas. Quanto mais ele tem, mais ele dá. É o que faz a diferença. É impressionante. Nas nossas igrejas, na minha experiência, são 27 anos no ministério. As pessoas que mais contribuem, que mais são generosas, são as pessoas que mais têm, mais recebem dentro da igreja. Mas eu noto que são poucas e às vezes essas pessoas são raras. Poucas igrejas têm. Poucas têm. A maioria, quando a coisa aperta, liga para o pastor. Acusam que o pastor fala muito de dízimo. O pastor só fala em dízimo, o pastor só fala em dízimo, o pastor só fala em dízimo. Eu digo, é óbvio, eu preciso falar. E não tenho medo de falar. Esse ar-condicionado aqui, ele não é movido a sol, não. Esse bicho aqui que estava quebrado, que a gente gastou quando quebrou a peça, ele não vem aqui atrás, não tem uma planta lá atrás que a gente vai lá e tira uma nota de um lobo-guará e a gente vai colocar, não. Tem custos. Esse banquinho confortável, estava tudo rasgado, está bonitinho, isso não vem do nada. Mas geralmente as pessoas que reclamam, que se queixam, elas não são pessoas prósperas, não serão prósperas. Elas vão ficar batendo cabeça no vento direto. Não tem condições de ser próspera. Primeiro que se elas conseguirem ser próspera, não será a prosperidade de José, não será a prosperidade de Abraão, não será a prosperidade bíblica. Não será. E a gente precisa chegar lá. Se vamos querer ser prósperos, e toda igreja precisa, essa igreja aqui, ela chegou onde está, porque um grupo de pessoas foram abençoados por Deus e resolveram generosamente transformar isso aqui. Você não tem ideia de como era isso aqui. Você não tem ideia. Foi um grupo pequeno de pessoas, pessoas prósperas, que fizeram a movimentação e conseguiram. Eu vou puxar. Eu não sei nem o que é que essa veste está fazendo aqui. A túnica está lá de manga, né? Colorida, mas não, eu acho que eu esqueci de tirar. Eu botei aí e esqueci de tirar. Vamos nós. Está aqui o ponto crucial, para mim, que faz uma distinção específica. E eu vou parar por aqui. Mas isso faz uma distinção da sua prosperidade, se você quer, da prosperidade do ímpio. Para o ímpio ser próspero é natural, porque o relógio do tempo corre contra ele. Para o justo, a prosperidade, ela existe, mas o relógio é longo, já que nós moraremos em mansão,
pisaremos em ruas de ouro, cristal, é a questão cronológica. Às vezes Deus adianta o relógio da prosperidade de alguns e às vezes Deus retira a prosperidade de outros, porque eles se perderam em algum momento no tempo. Eles passaram a medir a coisa de forma errada. Ponto crucial da prosperidade para mim é isso aqui, ó. A fonte de nossa prosperidade é Deus. E devemos preservar nosso relacionamento com Ele. Uma das coisas mais cebosas que existe no meio de pessoas prósperas é quando a sua arrogância domina e eles começam a perder as raízes e, como crente, eles se deslocam de Deus, eles não preservam o relacionamento. Você quer ser próspero? Quantos aqui estão planejando ser empresários, empreendedores, ou lá em casa onde estão nos ouvindo? Se você quer ser rico, tome cuidado. Se você quer ser próspero, como crente hoje, você tem que investir muito no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte da nossa prosperidade. É uma prosperidade distinta. E a gente precisa de gente próspera. A gente ainda não fez um monte de coisa aqui, porque não tem condições mesmo. Vamos juntar aqui, a juntar até quando Deus der. Deus não dá asa à cobra mesmo. Pronto, vamos embora. Mas a gente precisa. Estamos precisando de um terreno, bem na esquina aqui. Está lá nos esperando, para eu poder fazer minha mega escola dominical. Deus não dá asa à cobra, ainda não colocou ninguém para poder ir atrás, comprar o terreno inteiro da esquina. E aí a gente faria ali e aqui a nossa estrutura, e que o homem aqui vizinho não escute, e oraria para ele sair, para a gente fazer a igreja toda do quarteirão. Ele que se cuide, viu? Fazer como Jabes, né? Pedir a Deus para alargar as nossas fronteiras. Segundo, o propósito de nossa prosperidade é de Deus. É importante a gente mirar. E a gente não pode perder essa perspectiva, porque se você só pensa no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, mas você não entende qual é o propósito que Deus tem para deixar você ser próspero. Você começa, depois diz assim, eu não entendo porque não deu certo. Eu não entendo, você não quer entender. Você não quer entender. O propósito da nossa prosperidade é de Deus. Então, tudo que eu quero fazer e quero conquistar, precisa então preservar essa perspectiva, como eu vou ser um instrumento do reino. Eu quero ser próspero, então invista pesadamente. Aplicações, eu vou voltar para elas, mas você pode ler. É só a introdução, eu retomo no próximo domingo. Se Deus permitir, eu ainda tiver braço, eu retomo aqui, que eu estou todo arrebentado. Vamos nós. Se for para viver para Deus, seja na adversidade, José por 30 anos. Eu brinco, mas é verdade, pobre nasce com menos 20. 20 negativo. Quando o caba zera, comprou aquele carrinho, né? Eita, zerei. Não, falta a casa. Só zera quando tem a casa e o carro. Se não tiver, não zerou ainda não. Então, é um sonho, precisamos pensar, mas cuidado, certo? Se for para viver para Deus, seja na adversidade ou na prosperidade, como aconteceu com José, deve ser feito pelo poder de Deus na sua vida. Não adianta você se enganar. É o poder de Deus e ponto final. Pode tentar, que você só vai quebrar a cara. Você que é crente. Você que é crente, vai só quebrar a cara. O ímpio não. A gente vai falar sobre o ímpio, uma outra situação. Mas é o crente, que o negócio o relógio do crente é diferente. A gente precisa entender como ele funciona. 2. O segredo da prosperidade sadia é o caráter. Mas o segredo do caráter é uma relação de coração apegado. Ponto final. Quer ser próspero? Você pensa em ter grandes coisas? Então, apegue o seu coração a Deus. Eu não vou explicar não. Terceiro, fixe os olhos em Deus na adversidade, na aflição.
mas fixa os olhos e o coração em Deus quando se tornar próspero. Olha, se tem uma coisa que a gente precisa, quando a gente entra nos palácios de Brasília, é que o nosso coração esteja bem guardado. Tem que estar guardado. É um outro mundo. Tem que estar guardado. Ou o nosso coração fica guardado, ou logo, logo nós vamos sucumbir. E o que é que vai acontecer? É isso aqui, ó. Conheço muitas pessoas que se empobreceram pela prosperidade. Se tornaram prósperos e se tornaram pobres. Pobres de alma. Alma cebosa, por sinal. Pessoas que afundaram-se num poço de ignorância. Eles ignoraram o maior segredo de todos os segredos a ser guardado. É o coração. Aqui é um final meio hollywoodiano, né? De Hollywood. Vamos orar. Pense sobre isso, a gente continuará. Voltaremos para a exposição bíblica. Aqui só foi uma teologia da prosperidade, mas a gente continua. Deus abençoe. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos-te da tua graça que o Senhor continue guardando o nosso coração, continue mantendo-nos perto de ti. Sabemos que qualquer descuido do propósito, podemos desviar o caminho e quando nos acharmos, estamos distante do teu propósito original, aquilo que é o ideal para a nossa vida. Fortalece o nosso caráter, porque é a fonte do poder para a prosperidade. Tem misericórdia de nós. Precisamos de ti. Em nome de Jesus choramos. Amém.